Bom dia, queridos, graça e paz. É muito bom nós poder estarmos aqui em mais um final de semana para nós juntos estudarmos a palavra do Senhor. É um motivo de gratidão para o nosso coração, não é verdade? Mais uma semana a gente pode estar aqui nos reunindo e estudando a palavra do Senhor. Eu já quero agradecer a você porque ao longo de todo esse período, né, você esteve aí desse lado participando com a gente das aulas, aprendendo. Eu estou aprendendo junto com vocês também, estudando juntos, e isso é algo que alegra muito o nosso coração. Quero também agradecer ao Senhor que no último final de semana nós tivemos o nosso culto da ceia, foi uma bênção, a igreja estava cheia, dentro dos limites, né, estabelecidos, mas nós tivemos momentos ali muito agradáveis, muito abençoadores na presença do Senhor. Quero também avisar que nós estamos conversando, já estamos tratando em conselho a respeito do nosso retorno às aulas presenciais também da nossa escola dominical. Muito em breve nós teremos novidades para vocês. Amém? Vamos então dar continuidade ao nosso tema, ao nosso estudo, e eu quero convidar você para, junto comigo, orar nesse momento, buscando orientação do Senhor para a nossa vida e para o nosso estudo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela bênção de poder estarmos aqui, de aprendermos do Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nesse curto período em que nós nos dedicamos em estudar a Tua Palavra, o Senhor nos abençoe com o entendimento vindo do Senhor mesmo para a nossa vida, para o nosso coração. Fica conosco, Deus, nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez você escute aí um barulhinho de fundo, mas é que o ventilador está ligado aqui porque está muito quente hoje, não é verdade? E eu não estou aguentando ficar aqui sem o ventilador, não. Então vai estar fazendo um barulhinho aí de fundo, mas é só o barulho do ventilador, tá bom? Vamos lá? Na semana passada nós demos continuidade ao nosso estudo e nós estamos trabalhando o tema de unidade cristã e nós começamos há 2 semanas atrás o tema Construindo a Unidade na Diversidade. O que é isso? A igreja tem pessoas diferentes, é formada por pessoas com dons, capacitações, talentos vindos do Senhor, e todos esses dons e talentos são diferentes, tornam essas pessoas diferentes. Nós somos seres exclusivos, seres personalizados pelo nosso Deus. Não somos iguais, mas mesmo sendo diferentes, dotados de ideias diferentes, de dons diferentes, nós podemos conservar e sermos unidos, ok? O nosso texto base, Efésios 4, de 1 a 15, vamos ler? Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que introduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos, nós vimos então a respeito dos princípios na nossa primeira aula sobre esse tema, né, de unidade na diversidade. Nós vimos os princípios para manter a unidade na diversidade. Também nós vimos na semana passada superando o individualismo. Nós falamos sobre esse tema, esses dois subtemas, na verdade, abordamos sobre esses dois subtemas, fizemos a aplicação. E agora nós vamos ver o último tema, o tema desta manhã, que é reconhecendo a autoridade espiritual. Reconhecendo a autoridade espiritual. Vamos lá. Os versículos 8 a 10 identificam Jesus como sendo a origem dos dons espirituais. Assim como Deus Pai deu seu Filho ao mundo, o seu Filho também deu homens à igreja como dons. Lembra que nós falamos sobre isso? Que no texto que nós lemos, não diz que ele deu dons para uns serem apóstolos, dons para uns serem profetas, serem pastores, mestres, evangelistas e assim por diante. Mas ele deu homens dotados com esse dom, homens como dons para a igreja, homens que abençoam a igreja do Senhor. E estes, por sua vez, devem dar continuidade ao processo, aperfeiçoando os santos para o desempenho do ministério. Está lá no verso 12. No tocante ao fato de que Jesus é a fonte dos dons, precisamos ressaltar dois grandes princípios das Escrituras. Então, tem duas coisas que nós precisamos ressaltar no fato de que Jesus é a fonte dos dons. E o primeiro item, o primeiro princípio é: somente Cristo é a cabeça da igreja. Guardem bem isso. Somente Cristo é a cabeça da igreja. Na igreja há somente uma estrela, Jesus. Ninguém, portanto, deve ser colocado nessa posição. Este lugar é exclusivamente de Jesus Cristo. Queridos, não existe profeta, não existe apóstolo, bispo, pastor, presbítero, mestre, evangelista, ninguém que possa ocupar a posição de Cristo. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Isso precisa ficar bem claro. Nenhum homem pode querer assumir o lugar de Cristo, assumir a postura de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos guiados, nós somos orientados pelo cabeça. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. A igreja é um corpo que consiste de muitos membros, cada um tendo uma função que é desempenhada sobre o comando da cabeça. Então, olha só, a igreja tem somente um cabeça, e a igreja é um corpo que tem muitos membros, que somos nós, pessoas diferentes, exclusivas, personalizadas. Fomos criados por Deus, dotados com dons, com talentos. Somos diferentes, isso é fato, mas nós formamos um corpo de muitos membros e cada um tem uma função específica. Deus nos dotou de talentos e dons para desempenharmos uma função específica dada por Ele. E quem é o nosso comandante? Quem é que nos comanda nessa jornada
nessa caminhada cristã é o próprio Cristo, o cabeça da igreja. No quadro descrito nos versículos 9 e 10, vemos Cristo morrendo e cada um de nós morrendo juntamente com Ele, ressuscitando e ascendendo à glória, e nos fazendo assentar nos lugares celestiais com Ele. Agora, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, podendo assim conceder ou distribuir dons à sua igreja, que é seu corpo, na plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Então, não somente Cristo tem todo o poder, autoridade nos céus, na terra, acima dos céus e embaixo da terra, ele é o Todo-Poderoso. Cabe a ele agora distribuir, conceder dons à igreja, dons aos membros do seu corpo, dons para o seu corpo usar e desempenhar funções específicas. E ele, na plenitude do seu poder, na plenitude do seu controle, do seu comando, ele mesmo cumpre tudo em todos. Ele tem poder e autoridade para fazer tudo o que apraz ao seu coração. Este aspecto revela o governo entre a cabeça e eu, entre a cabeça e você, entre o cabeça e a igreja. A regra básica aqui é estar sujeito à autoridade, obedecendo aos comandos da cabeça. Notem só, essa outra parte aqui é muito interessante, irmãos. No corpo de Cristo, cada membro está ligado à cabeça, que é Cristo. Em nosso corpo físico, por exemplo, nenhum membro pode desenvolver suas atividades independentes da cabeça. Assim também é no corpo de Cristo. E é da cabeça que vem instrução e direção aos membros do corpo. Quem dirige a igreja não é um clero bem intencionado, mas o próprio Cristo. É certo que há uma cadeia de comando na igreja. Jesus estabelece líderes humanos, os quais são escolhidos por ele, para facilitar a coordenação da igreja. Está lá em Efésios 4:11. Mas ele é tudo em todos. Jesus tem a preeminência. Colossenses 1:18. Queridos, ai de nós, líderes da igreja, líderes humanos da igreja, ai de nós se nós não tivéssemos Cristo a nos guiar, se não tivéssemos Cristo como cabeça, se não tivéssemos Cristo como orientador, como mantenedor. Amados, nós com certeza padeceríamos sem a liderança do nosso Mestre. Então, quem somos nós na presença do Senhor? Somos pessoas que foram compradas, resgatadas, lavadas no sangue dele, para cumprir aquilo que ele determina a cada um de nós. Ele é tudo em todos, ele é tudo em nós. Por exemplo, olhem que interessante. A cabeça não manda o braço dar ordem à mão para fazer alguma coisa, pois a mão está ligada à cabeça e é um membro em particular. 1 Coríntios 12:27. Isso é bem interessante. Quando você quer fazer um movimento com a sua mão, o seu cérebro, a sua cabeça, não manda uma ordem simplesmente para o seu antebraço, que passa esse comando para o braço, que passa esse comando para a sua mão. Não tem uma cadeia, um precisa mandar no outro. Você simplesmente, a sua cabeça simplesmente ordena, pensa e sua mão responde. Olha que interessante. Mas, todavia, a mão está submissa a uma ordem dada simultaneamente ao braço. Veja bem que a mão separada do restante do corpo não consegue desempenhar a sua função. Ela acaba sendo um pedaço morto se ela se separar do nosso corpo.
Mas quando ela está ligada, quando ela está ajustada ao corpo através do nosso braço, do nosso membro, né? Ela está ligada ao cabeça e ela está submissa a uma ordem dada pelo cabeça juntamente com o braço. Então, essa ordem passa pelos membros até atingir a mão. Não é o braço quem ordena, mas o cabeça usa parte do corpo para que a mão também possa agir, possa ser controlada. Então, Deus nos faz um corpo bem ajustado. Sabe aquela música? Somos corpo totalmente ligados, né? Ajustados, unidos, vivendo em amor. Isso é o corpo de Cristo. Nós somos uma família, nós somos um corpo, um povo, e que está ligado intimamente ao cabeça, a Cristo, que é o cabeça da igreja. Isso é a igreja, amados. A igreja não é o templo, a igreja não é 4 paredes, a igreja não é construção. Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos dos homens. A igreja não é construção, nós precisamos tirar isso da nossa mente e do nosso coração. A igreja é a união do povo de Deus, é a união de membros diferentes, com dons, talentos diferentes, dados pelo Senhor Jesus, mas o nosso unificador, que é o próprio Deus, que é o nosso resgatador, que é o nosso salvador, ele mesmo é quem nos une, e nós formamos um povo lavado, remido, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, e somos então unidos e formamos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso, nós não podemos nos afastar uns dos outros. Não podemos quebrar a nossa unidade. A mão está submissa a uma ordem dada simultaneamente ao braço. É o braço quem leva a mão para realizar a ação. Isso explica o que o texto nos diz: sujeitai-vos uns aos outros como ao Senhor, no temor do Senhor. Nós nos sujeitamos uns aos outros não simplesmente porque nós gostamos uns dos outros, porque nós temos algum tipo de afinidade, mas nós fazemos isso em amor, amor ao nosso Deus, em obediência, em temor ao Senhor. Porque aquilo que Deus fez por nós para nos unir, para nos resgatar, para nos salvar, é muito maior do que qualquer desavença, do que qualquer diferença que possamos ter. Por isso nós nos sujeitamos uns aos outros. Nós recebemos sim a instrução que vem do Senhor e muitas vezes é dada por um irmão, por uma irmã. É trazida essa informação, é trazida essa ordem do Senhor para a nossa vida através da vida de um irmão, através de uma vida de uma irmã. Então nós precisamos nos sujeitar, não à ordem de um irmão ou outro, mas à vontade de Deus. Nós temos que nos sujeitar uns aos outros por amor ao Senhor, no temor do Senhor. Está lá em Efésios, capítulo 5, verso 21. Jesus, através de sua morte, ressurreição e ascensão, conquistou o direito de ser o cabeça da igreja e agora tem todo o poder de distribuir dons à sua igreja, segundo a medida que ele próprio determinou. Mas o Senhor Jesus também deu líderes às igrejas, como autoridades representativas. São eles que aperfeiçoam os santos para desenvolverem seus ministérios. Queridos, eu acho que fica bem claro aqui que todos nós temos dons, talentos, e esses dons e talentos nos tornam pessoas diferentes, capacitadas de maneira diferente, mas que somos capacitados pelo Senhor e com um propósito específico. Um propósito
dado por Deus a cada um de nós como povo dele, como igreja, que é servi-lo, que é engrandecer o nome dele através da nossa vida, através do nosso testemunho. Então, queridos, nós temos que tirar do nosso coração algumas coisas que quebram e afastam a nossa unidade, quebram a nossa comunhão. A principal delas é o pecado. Nós precisamos nos afastar do pecado. Nós precisamos ter uma vida em busca da santificação, em busca de santidade. Isso é fato para todos nós. Você quer agradar a Deus? Não basta ir à igreja. Quer agradar a Deus? Obedeça. Busque a santificação da sua vida. Fale com Ele, ore mais, leia mais a palavra. Busque ter momentos íntimos com o Senhor. Também momentos em comunhão com a família na presença do Senhor. Isso é muito importante. Outra coisa que quebra a nossa unidade, quando nós não valorizamos o nosso irmão, não valorizamos o dom do nosso irmão. Parece que o nosso é mais importante, o nosso é mais vital para a vida da igreja. Então, inferiorizamos o nosso irmão. Também, quando nós buscamos os nossos próprios interesses, acabamos a optar pelo individualismo e dessa forma somos egoístas. E dentro do egoísmo e do individualismo não há comunhão, não há plena comunhão. Então nós precisamos fugir ao individualismo e precisamos, com certeza, como nós estudamos agora nesse último tema, nesse último subtema, nós precisamos reconhecer a autoridade espiritual. A autoridade espiritual que o cabeça tem sobre o corpo, isso é fato, é claro, mas também precisamos reconhecer que Deus deu autoridade espiritual para líderes que são eleitos, escolhidos pela igreja, mas antes disso foram escolhidos pelo próprio Senhor. E esses irmãos que foram capacitados por Deus dentro do trabalho do Senhor, como servos do Senhor, têm também que zelar pelo bem-estar da igreja e merecem o seu apreço, o seu respeito, merecem a sua submissão. Tudo isso tem vistas a um propósito comum, algo dado por Deus a cada um de nós, que é o aperfeiçoamento do povo de Deus, o crescimento espiritual. Deus deu líderes para você não para mandar em você, não para dizer aquilo que você tem ou não tem que fazer, mas o Senhor deixou líderes capacitados para aperfeiçoar a sua vida na fé, aperfeiçoar o seu conhecimento a respeito de Deus. Deixou essas pessoas como verdadeiros dons de Deus, de bênção para a sua vida. E se isso não está acontecendo, então nós precisamos pensar em algumas coisas que eu quero trazer para que você medite comigo e aplique na sua vida. Tenha isso como uma aplicação pessoal para você, para os seus. Oriente, converse com as pessoas aí da sua casa sobre esses temas que eu vou trabalhar agora com você. Vamos lá. Aplicação pessoal. O que acontece com uma igreja que não valoriza a diversidade? Uma igreja que não dá valor aos diversos dons que ela tem, aos diversos dons que os irmãos têm, talentos que os irmãos têm. Pensa aí, reflita um pouquinho. O que acontece com uma igreja desse jeito? Outra questão. Conhecendo as estruturas e tradição de sua igreja local, que mudanças ela precisa fazer para valorizar mais a diversidade existente nela? Se você sabe que a sua igreja tem diversidade, que ela tem talentos e que talvez esses talentos não estejam sendo bem utilizados, você que conhece a estrutura, a tradição da sua igreja, que mudanças a igreja precisa fazer para que ela passe a valorizar mais a diversidade que existe nela? E a terceira questão, até que ponto você poderia se envolver nesse processo? Como você pretende começar?
Se você identificou que a igreja tem valores, tem dons, tem talentos dentro da sua diversidade, que precisam ser reconhecidos, que precisam ser melhor trabalhados, explorados, até que ponto você pode e quer se envolver nesse processo de ajudar essas pessoas a se envolver mais juntamente com você? Como você pretende começar isso? Eu gostaria que você pensasse nessas questões e que você aplicasse isso para a sua vida, que você trouxesse isso para a sua família e pensasse com carinho: o que eu estou fazendo hoje e o que eu posso acrescentar para que a minha igreja seja melhor ainda? Você tem se esforçado para manter a unidade da sua igreja? Eu queria acrescentar mais uma questão. Se todo crente da sua igreja fosse igual a você, tivesse o mesmo envolvimento que você tem com a sua igreja, como seria a sua igreja? Seria uma bênção ou teria muita coisa para melhorar? Vamos pensar nisso? Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo estudo desta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra a valorizarmos cada vez mais os nossos irmãos, os dons, os talentos que cada um deles tem e que foram dados pelo Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por esse ensinamento que o Senhor traz ao nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor mude em nós aquilo que precisa ser mudado. Que o Senhor nos abençoe, Deus, em todo esse processo que a gente está passando de pandemia, de retorno. Nos abençoa, Senhor, que esses momentos que nós passamos tenham servido de aprendizado e que nós valorizemos cada vez mais a nossa unidade, a nossa comunhão. Pai, faz isso por nós, ó Deus, faz isso em nós. O Senhor que tem todo o poder e autoridade. Haja, Deus, sobre a nossa vida. É o que eu te peço, meu Senhor, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha um bom domingo, tenha um bom almoço familiar, tenha uma tarde agradável e logo mais no finalzinho da tarde, comecinho da noite, às 18 horas, mais uma vez nós estaremos reunidos no nosso culto presencial, adorando, louvando, bendizendo ao Senhor. Vamos lá, esteja conosco, participe do culto, venha adorar o Senhor conosco. Deus abençoe, tenham todos um bom dia, até semana que vem.